Olá, irmãos e irmãs, estou aqui mais uma vez e nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco resumidamente da história da minha vida. Vou dar um testemunho, tá? Não é um testemunho, é um testemunho. Então, antes de começar, já peço para você me dar uma ajuda, uma fortalecida, deixando o seu joinha, o seu like, tá bom? E também compartilhando o vídeo com outras pessoas também, tá bom? É isso, então vamos lá. Então, eu nasci numa família cristã e, graças a Deus, sempre tive uma boa vida, no bom sentido de falar, tá entendendo? De qualidade de vida, ter uma família unida, tá entendendo? Problemas, todas as famílias têm, certo? Mas, graças a Deus, a gente sempre teve condição de, através dos meus pais, né, de eu ter uma qualidade de vida que eles podiam me dar, né? Estudei escola pública e tal, e como minha mãe é uma pessoa cristã, eu sempre, desde o ventre dela, eu já ia na igreja com ela, ouvir a palavra de Deus, até o período da adolescência, onde foi que, quando eu já estava lá com os 15, 16 anos, comecei a sair um pouco da presença de Deus, de ir para a igreja, e comecei a ir para os rolê, né? E aí comecei a fumar, comecei a beber, e aí foi aonde começou a minha perdição. Depois de um tempo, eu voltei a caminhar com Deus, me acheguei a Deus, porque eu estava meio perdido. E depois desse reencontro, eu me separei da presença de Deus novamente. Até então, eu trabalhava, eu tinha uma vida social, né? Mesmo usando drogas e tal, eu ainda tinha uma vida que dava para mim levando, né? E aí foi onde eu saí da presença de Deus, né? E mais uma vez voltei a usar drogas. E aí foi um pouquinho pior, né? Até onde nessa aí eu tive a minha primeira internação. E fiquei nessa internação um período de uns 3, 4 meses. Saí e fui tentando levar, mas aí eu comecei a usar drogas novamente. E aí foi o fim. Cada dia, cada ano, eu ia me afundando mais no poço, sem fundo. E nessa aí foi 20 anos desse jeito. 20 anos que eu desperdicei da minha vida, até que eu já, sem condições nenhuma, porque eu já estava fazendo tanta coisa errada, vendendo minhas coisas, roupas, computador, cheguei até a mexer nas coisas da minha mãe, que coisa feia. Eu falo isso com muita tristeza, tá? Hoje, minha mãe já me perdoou, tal, mas eu vou chegar lá, né? E com tudo isso, eu já zoado, foi aonde eu pedi ajuda, e eu consegui ajuda. Então, eu pedi ajuda, e mesmo com a minha família um pouco desacreditada de mim, alguns amigos queridos desacreditados e chateados comigo, com razão, eles me estenderam a mão com a ajuda de Deus. E em maio de 2023 eu comecei meu tratamento, né? E foi um pouco difícil no começo, porque eu estava 20 anos arredondado, né? 20 anos daquele vício maldito e fazendo um monte de coisa errada, e para abandonar não é fácil, mas graças a Deus cheguei até uma instituição que eu vou falar o nome aqui, que é a Missão Belém, né? E dentro da Missão Belém é uma comunidade católica que ajuda pessoas que estão na situação que eu estava, usando drogas, pessoas que estão nas ruas abandonadas, homens e mulheres, tá? Idosos e crianças. E então, Missão Belém, comecei a interagir, a aprender um pouco mais de Deus no que diz respeito no lado católico, né? Porque a Missão Belém é católica, é uma instituição da Igreja Católica também. E desde então fiz todos os retiros de catequese, fiz os sacramentos, me batizei, fiz a primeira comunhão. E o que aconteceu? De lá para cá, nesse tempo todo, eu tive uma recaída só, né? Mas nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo agora, em 2023, eu já estou há 1 ano e 8 meses limpo, sem drogas.
E de lá para cá, eu, com a ajuda de Deus, reconquistei a minha autoestima, reconquistei o amor, a confiança da minha família, dos meus amigos queridos. Para quem me conhece já de um bom tempo, sabe que eu gosto de música, que é um dom que Deus me deu. Eu sempre falei isso, que é o dom que Deus me deu, né? E hoje eu estou indo para o estúdio, gravando minhas músicas, né, autoral. Tem a paróquia perto de casa, que eu ministro o louvor na Santa Missa também, né? Coisas que eu deixei de lado, né? Tipo assim, eu falei um momento que eu vendia minhas roupas por causa de droga. Hoje, né, graças a Deus, eu tenho minhas roupas, tenho tênis, que antes eu andava com tênis todo largado, porque eu cheguei na decadência total, mano. E hoje eu tenho uma quantidade legal de pares de tênis que eu posso escolher, um para cada dia da semana. Tenho roupas. Eu não tô falando de luxo, tá ligado? Eu tô falando disso aqui, mas não é papo de ostentação, mas é questão do quê? De Deus está restaurando minha vida, né? E também tenho esse momento aqui de estar falando do amor de Deus para você, irmão e irmã, tá entendendo? De dar o testemunho da minha vida, tá? E aqui na Missão Belém também eu ajudo, tá entendendo? Porque eu trabalho dentro da comunidade da Missão Belém, onde eu trabalho na área da lavanderia, que eu ajudo a lavar roupa para os vozinhos, os idosos que a gente tem aqui na Missão Belém, que cuida desses idosos, assim como tem na Casa das Mulheres, tem as vozinhas também, né? E no contexto geral, que é uma casa, uma instituição de Deus que ajuda pessoas que estão necessitadas de transformação de vida em Cristo Jesus. E para aquele que quer, aquela que quer, consegue. Se eu conseguir, eu que também já estava um lixo, estava um nóia, estou conseguindo, qualquer um consegue, tá bom? Eu fico por aqui, espero que possa ter te ajudado, esse meu testemunho aqui, brevemente, tá bom? E mais uma vez eu peço para que você deixe o seu like aí, o seu joinha e compartilhe esse vídeo aí para quem precisa assistir, que você considere que precisa assistir, tá bom? Eu fico por aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus te abençoe.